A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria que eu me dirijo a todos nesse momento para vos trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hebreus capítulo 10 e versículo 35 ao 39, que diz assim: Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meus queridos irmãos, meditando nessa manhã nesse texto, eu estava pensando nos grandes desafios que a igreja, que nós como cristãos estamos passando. A frieza espiritual, o desânimo, as incertezas, a instabilidade em todos os aspectos. E são muitas informações, são muitas coisas, muitos questionamentos, muitas dificuldades. Tem a correria do dia a dia, as coisas que a gente precisa correr atrás, a gente fazer as coisas. Família, trabalho, igreja. E então isso são muitas coisas que vêm sobre nós, que nos traz um cansaço. E esse cansaço, às vezes, quer nos fazer parar, quer nos fazer desistir, quer nos fazer sentar em um local, ou deitar numa rede, ou num sofá, e deixar que o tempo passe. Esta é a grande realidade. E quando a gente pensa nisso, em parar, em desistir, nós esquecemos que nós não podemos, por mais que as lutas, as dificuldades são grandes sobre nossas vidas, nós não podemos parar, não podemos desistir. Porque, primeiro, nós temos uma promessa. E qual é a promessa? Da volta de Jesus. E Ele nos prometeu voltar e levar a sua igreja. E o texto que nós lemos, nós somos exortados a não lançar a nossa confiança fora. Primeiro, confiar significa entregar. Veja que o salmista, no Salmo 37, ele disse assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Partindo desse princípio bíblico, nós entendemos que nós não estamos só. Então nós não podemos lançar fora a nossa confiança que nós depositamos em Deus. Quantas vezes nós lemos na palavra, por exemplo, Isaías 41, versículo 10, quando diz assim, ó, não temas, pois eu estou contigo,
né? Quantas vezes lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Quantas vezes citamos textos como o de Isaías, né? Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, e assim vai, são vários textos. E muitas vezes nós, com esses textos, a gente só cita eles para um ou para outro e tal. Mas quando chega no momento em que nós precisamos aplicar esse texto na nossa vida, queremos desistir, queremos parar. Mas o texto aqui de Hebreus capítulo 10 e do versículo 35 até o 39, nos exorta a não lançar fora a nossa confiança. No versículo 36, ele nos exorta dizendo, olha, necessitais de perseverança. Então, primeiro, você não pode lançar fora a sua confiança. Segunda coisa aqui no texto, você precisa de perseverança. A gente tem que perseverar. Primeiro, porque nós precisamos alcançar a promessa que é a volta de Jesus. Segunda coisa, muitos de nós, né, a maioria, nós temos responsabilidades aqui na terra. Deus colocou nas suas mãos uma responsabilidade. Não é que, talvez Deus te deu responsabilidade para você cuidar do seu filho, cuidar do seu pai, da sua mãe. Ou Deus te deu responsabilidade para você cuidar de alguém. Então você precisa não lançar fora a sua confiança em Deus, precisa de perseverança. Talvez Deus te deu, né, a direção de um conjunto, Deus te deu a direção de um trabalho na igreja. Você não pode desistir. Primeiro, porque Deus conta com você, Deus conta com a sua perseverança, Deus conta com a sua continuidade no trabalho, né? Então, isso é muito importante. Então, esse versículo 36 aqui, ele diz que necessitais de perseverança para que depois de haveres feito a vontade de Deus, olha só, depois de haveres feito a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você persevere. A vontade de Deus é que você continue. A vontade de Deus é que você continue dando frutos na obra de Deus. Não é parar. Então, é muito importante que a perseverança, a paciência é muito importante. E como eu disse no início, na introdução, são problemas, são dificuldades, são tantas coisas que vêm sobre nós. É o que Jesus disse quando Lucas escreveu, ele disse, olha, acautelai-vos para que os vossos corações não se sobrecarreguem. Então, muitas vezes, o nosso coração está sobrecarregado, mas Jesus nos alertou dizendo, ó, cuidado com o coração sobrecarregado, para que isso não seja uma armadilha na sua vida espiritual. Então, você tem que tomar cuidado. No versículo 37, ele diz assim, olha, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então nós entendemos, primeiro, que nós não podemos lançar fora a nossa confiança. Segundo, devemos ter perseverança. E terceiro, aquele que disse que virá, ele virá. Então Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós vamos prestar contas a ele. E quarto, no versículo 38, ele diz assim, olha, mas o meu justo viverá da fé. Tenha fé. Ah, tem problema, tem dificuldade? Tenha fé, vai dar certo. Ah, mas eu não estou dando conta. Mas Deus vai te dar força, é só você buscar, que Ele vai te dar força e você vai continuar.
O versículo 38, a segunda parte, diz assim, ó: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, se você recuar, Deus não terá prazer, você tem que ter fé. É como está escrito em Hebreus 11:6, que diz assim, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É necessário, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé, meu filho, é impossível agradar a Deus. Então, ele já diz aqui na sua palavra, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E fechando essa pequena mensagem, o 39 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, portanto, não lance a sua confiança fora, porque Deus está contigo para te ajudar, para te dar força. Segundo, você necessita de perseverança. Persevere. Eu vi um ditado no quartel, que quando a gente estava fazendo treinamento ali, treinamento militar, quando a gente já estava mesmo estagnado, acabaram-se as forças, o nosso comandante chegava para nós e falava assim: olha, lembre-se, tropa, quando vocês pensarem que já deu 100%, lembre-se que vocês ainda têm 40% ainda para andar. E aquilo ali animava a tropa e a gente continuava. Da mesma forma, vamos empregar esse ditado na nossa vida. Quando você pensar, eu já dei 100%. Não, lembre-se, você ainda tem mais 40%. Então, persevere, vá em frente. Você não pode recuar. Nós não somos daquele que recuamos, mas devemos ir à frente. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra e, olha, não recue, vá em frente. Deus abençoe, Pai do Senhor.